Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula. E como a gente tinha dito antes, saímos do conteúdo do texto em si, o comunicação, onde a gente trabalhou macrônica, certo? Vimos isso aí, agora nós vamos para outra parte agora. Hoje nós vamos trabalhar gramática. E dentro dessa gramática nós iremos ver o substantivo e as palavras que o acompanham. Essas palavras que acompanham o substantivo que nós iremos debater nessa aula será o artigo, a locução adjetiva e o próprio adjetivo. Nós vamos trabalhar passo a passo, uma a uma, e cada uma delas nós vamos fazer uma atividade que está postada essa semana para vocês a partir dessa data de hoje, dessa segunda-feira. Ok? Muito bem, vamos à aula? Então nós iremos falar primeiro do substantivo. Essa classe gramatical tão importante dentro da língua portuguesa. Agora eu quero que vocês foquem aqui no quadro para a gente trabalhar o conceito, certo? E como essa classe gramatical se comporta. Então, muito bem, o nosso assunto de hoje é esse: substantivo e as palavras que o acompanham. Que palavras são essas? O artigo, o adjetivo e as locuções adjetivas. Certinho? Esses andam junto com ele. Para saber disso, o que é que nós vamos fazer primeiro? Vamos entender o que é o substantivo. A partir do momento que eu sei o que é, o que significa, qual o conceito, então fica mais fácil para mim entender o conteúdo. Veja só. Substantivo. Substantivos são palavras que dão nome a algo ou alguma coisa. O que seria isso? Coisas, pessoas, lugares, sentimentos, seres reais ou imaginários. Para ser bem mais específico ainda, ou melhor, para ser mais simples, substantivo é o que dá nome. Tudo que recebe o nome é chamado de substantivo. Por isso que as outras classes gramaticais, elas existem para acompanhar o substantivo. Certinho? Então, muito bem. Esse substantivo, por sua vez também, ele pode variar. E essa variação, ela acontece da seguinte forma. Olha só, o substantivo pode variar em... Ponto final, vamos aqui para esse outro lado. Olha que coisa interessante. Olha como o substantivo varia em gênero e número. Nós vamos ver só esses dois pontos. Primeiro, o que seria gênero dentro do substantivo? O gênero, quando eu estiver me referindo ao masculino ou ao feminino, certo? Por exemplo, o menino é do gênero masculino. A menina é do gênero feminino. Ok? Número é quando há uma variação de singular para plural. Quando eu digo os meninos, eu estou falando no plural. Quando eu digo a menina, por exemplo, eu estou falando no singular. Então é aquela coisa do acréscimo do S. Ou quando a gente diz que a palavra vai para o plural. Sai do singular e vai para o plural. Singular, quando eu me refiro ao menino. Plural, quando eu digo os meninos. Refletindo sobre isso, o substantivo varia em gênero. Quando eu falar de gênero no substantivo, eu estou falando de masculino ou de feminino. Quando eu me referir a número, dentro do substantivo, eu posso dizer que é singular ou plural. Ok? Ficou claro isso? Mais uma vez, gênero, masculino e feminino. Número, singular e plural. Ok? Vamos aqui de novo. E dentro desse contexto, nós vamos trabalhar especificamente o gênero do substantivo. Que é quem? O masculino e o feminino. Aí você pergunta assim, professor, por que o senhor colocou número? Porque esse gênero pode variar do singular ou variar no plural. Ok? Então vamos lá. Olha essa observação importantíssima, não esqueçam disso. Gênero. Todo substantivo pertence a um gênero. Como assim, professor? Por exemplo, a palavra mesa. Mesa. A palavra mesa em si, ela é do gênero feminino. A palavra mesa é do sexo feminino? Não. É um objeto, não tem sexo, tem gênero.
Ok? Voltem aqui. Mais uma vez, gênero. Todo substantivo pertence a um gênero. Não importa, seja pessoa ou objeto. Masculino ou feminino. Mesmo que se refira a algo que não seja do sexo masculino ou do sexo feminino. É o caso da mesa. A mesa em si, ela é uma palavra, ou ela é do gênero feminino, mas ela não é do sexo feminino. Agora, quando eu me refiro à mulher, à menina, aí sim eu posso dizer que ela é tanto do gênero feminino como é do sexo feminino. Vamos imaginar um animal. Você tem uma gatinha em casa. A sua gatinha, ela é do gênero feminino, mas também ela é do sexo feminino. Ou melhor dizendo, ela é fêmea, que também o substantivo pode designar como macho ou fêmea. No caso dos animais, eu vou designar como macho ou fêmea. Beleza. O que é que nós vamos fazer agora? Nós iremos para essa atividade e vou explicar as questões dessa atividade que aborda o gênero do substantivo. Mais uma vez, o que é o gênero? Ó, masculino ou feminino. O que é número no substantivo? Singular ou plural. Homem, masculino. Mulher, feminino. Mesa, gênero feminino. Perdão aqui. Gênero feminino. Livro, gênero masculino. Aí eu pergunto, o livro é do sexo masculino? Não. Ele não é um ser vivo, ele não tem sexo. O livro é do gênero masculino, porque a palavra em si, ela é masculina. Livro. Tem algumas coisas dentro do gênero que eu quero que vocês observem. Por exemplo, é muito fácil a gente identificar o gênero quando a gente percebe a terminação da palavra. Exemplo, livro, termina com O, né? Terminação O, masculino. Caneta, terminação A, feminino. Ou aliás, gênero masculino, livro, gênero feminino, a caneta. Então eu uso A ou O, ou artigo um ou uma, para também ajudar a identificar o gênero. Vamos lembrar do texto. Alfinete, que era o que o comprador não sabia o que queria, né? Descobriu lá no final. Alfinete é uma palavra do gênero masculino. Mas para mim saber, se você tiver dúvida se é do gênero masculino ou feminino, você pode fazer o seguinte. Você usa o artigo, ou seja, o A ou O antes para saber. Você não vai dizer a alfinete, você diz o alfinete. Então, se é o alfinete, é do gênero masculino. Certo? Essas variações, elas acontecem para que a gente possa identificar o gênero do objeto ou do ser do qual eu estou falando. Beleza? Vamos à atividade agora? Ok, pessoal. Nós já sabemos o que é gênero. Quando eu falar de gênero no substantivo, eu estou me referindo a quem? Ao masculino e ao feminino. Então vamos à primeira questão desse assunto. Diz o seguinte: substantivo masculino ou feminino. Pegue um livro didático de vocês de língua portuguesa e abra nas páginas 55 e 56. Vamos ler o primeiro enunciado, é a letra A da primeira. Leiam os substantivos no quadro. Aí eu coloquei um quadro para vocês aí que está escrito menino, menina, garoto, garota, rato, rata, porco, porca, professor, professora. Aí eu dei uma ideia mais abaixo. Conversem, esses substantivos são masculinos ou femininos? O que nos ajuda a determinar se as palavras são masculinas ou femininas? Por quê? Você vai dizer por quê. O que ajudou você a entender que elas são masculinas ou femininas? Essa é a sua resposta. Por exemplo, você poderia dizer, é a terminação das palavras. Isso ajudou você a entender se é masculino ou feminino? Beleza. Se é isso, então escreva isso como resposta. Vamos para a letra B. Agora observe os substantivos a seguir. Sol, cachorro, moço, mulher, terra,
conversa, mesa, espaço, chuva, furacão, ideia, porta, amor e saudade. Você tem que lembrar da aula que eu expliquei agora há pouco para você. Todas essas palavras, elas são do sexo feminino ou do sexo masculino? Não, né? Você já sabe que não são. Tem algumas coisas aí, algumas palavras, que é do gênero masculino ou do gênero feminino. Certinho? Então, o que é que você vai fazer? Você vai sublinhar os substantivos masculinos e circular os femininos. Ok? Para isso você já sabe que eu expliquei agora há pouco. Certinho? Muito bem, continuando. Ainda na primeira questão. Todos esses substantivos referem-se a seres que têm sexo? Esses aqui, todos eles têm sexo? A resposta é sim ou não. É com vocês. Vamos adiante? Letra D. Responda no livro. Essa não dá para fazer aqui na plataforma. Vocês vão responder lá no livro, tá bom? Vamos então para a letra E. Aqui, ó. O que vocês observaram? Marque um X. Se você não conseguir marcar o X, você pega e copia a opção correta aqui dentro, tá bom? Então vamos lá. Letra E. O que vocês observaram? Marque um X. Primeiro parênteses. Os substantivos podem ser masculinos ou femininos e só nomeiam seres que têm sexo, macho ou fêmea? É verdade isso? Será que o substantivo só dá nome aos seres que têm sexo? Lembra da mesa que eu falei agora há pouco? Então, muito bem. Feito isso, pessoal, nós vamos para a segunda questão. Coloquem as respostas de vocês aqui da primeira e vamos para a segunda questão. Prontinho? Atentos. Ainda na página 55, tá bom? Perdão, agora na página 56. Leia o quadro das palavras a seguir. Muito bem. Tá aqui, ó. Fonte, cofre, dente, lente, gente e pente. O que é que eu tenho que saber aqui? Por exemplo, se eu quero saber qual é o gênero da palavra fonte, eu vou usar a letrinha A ou a letra O. Eu vou dizer o fonte ou a fonte. Qual seria o correto? Se eu uso A, automaticamente a palavra é feminina, ou seja, do gênero feminino. Se eu uso O, automaticamente a palavra é do gênero masculino. Beleza? Então agora respondam. O que vocês podem fazer para saber se essas palavras pertencem ao gênero masculino ou ao gênero feminino? O que é que acabei de dizer já isso, ó. O que é que vocês vão fazer aqui? Então vocês botam aqui. Para saber o gênero disso é preciso colocar assim e assim. Ponto. Ok? Beleza, vamos para a terceira questão. Muito bem, vamos lá. Tá aqui. Faça um registro com as conclusões de vocês sobre como descobrir os gêneros do substantivo. Depois, resuma suas observações aqui. Olha que simples. O que é que tu faz para identificar se uma palavra é do gênero masculino ou feminino? Você tem várias opções. Lá na explicação eu falei isso para vocês. Você observa a terminação, né? Você acrescenta o artigo A ou O, por exemplo, certo? Você procura no texto ao que essa palavra está se referindo. Então eu quero que você bote essas respostas. Uns 3 pontos especificando o que é que eu faço para identificar se uma palavra é do gênero masculino ou do gênero feminino. Ok, pessoal. Atento. Agora nós vamos para o segundo passo, que é o artigo. Ok, pessoal. Nós falamos do gênero do substantivo e agora nós iremos falar do artigo. É palavra essa, ou classe gramatical, que serve unicamente para acompanhar o substantivo. Certo? Acompanhar de que forma? Tornando ele
levando-o, na verdade, para o plural ou para o singular, ou seja, concordando. Certinho? Então vamos lá ao quadro aqui. Eu quero que vocês prestem bastante atenção nisso aqui. Vamos lá? Muito bem. Ao colocar a o ou a, um ou uma, antes das palavras, fazemos uma concordância. Presta bem atenção a essa palavra. Concordância. Com o gênero. Que gênero é esse? Masculino ou feminino. E em número. Que número é esse? Singular e plural. Presta atenção. Ao colocar a, o ou a, um ou uma, antes da palavra fazemos uma concordância. E essa concordância vai concordar em gênero. E qual será o gênero? Masculino ou feminino. E em número. E qual será o número? Singular ou plural. Olha o exemplo que eu coloquei aqui para vocês. Foca bem pertinho aqui. Eu coloquei o alfinete. Peguei lá da nossa crônica. O alfinete. A letra O, que é um artigo, ela está no singular. E é masculina. Certo? Alfinete é uma palavra do gênero masculino e está no singular. Aí você pergunta, professor, e o que é essa concordância? Se o artigo está no singular, o substantivo também tem que estar no singular. Eu não posso dizer os alfinetes, estaria errado. Para mim variar o artigo, eu tenho que variar também o substantivo, porque você sabe que substantivo é nome. E o artigo concorda com o nome, ou seja, com a palavra que está logo adiante dele. Só é considerado um artigo, certo? Só considera-se um artigo se a palavra logo a seguir for um substantivo. Porque a função do artigo é acompanhar o substantivo. Certo? Outra variação, ainda com a mesma frase. Vamos para cá? Olha só. Agora eu coloquei os alfinetes. Prestar atenção que eu variei aqui. Em vez do O eu coloquei os. Em vez de alfinete eu coloquei alfinetes. Então aqui está no plural e é masculino. Por isso que a gente usa o O às vezes para identificar o gênero da palavra. Porque toda palavra que existe e que é um substantivo, ou ela é do gênero masculino, ou ela é do gênero feminino. Os, masculino plural. Alfinetes, masculino plural. O que aconteceu aqui? Uma concordância. Tanto o artigo como o substantivo estão em concordância, estão em acordo, estão em harmonia. Ou seja, se eu variei o artigo, eu também tenho que variar o substantivo. Então, artigo masculino plural, substantivo também, para concordar, tem que ser masculino plural. Beleza? Vamos para o outro lado. Muito bem. Só dando uma lembradinha, esse assunto, pessoal, está lá na página 57 e 58 do livro didático. Vamos para cá? Vamos saber o que é o artigo em si. Agora há pouco eu falei para vocês que substantivo é a palavra que dá nome. Bem simples. O artigo é o que, professor? É a palavra que acompanha o substantivo. Certo? Olha aqui, os artigos. Alfinete, substantivo. Como os dois são masculinos e os dois estão no plural, eles precisam estar assim para concordar. Vamos lá de novo? Artigos são palavras empregadas antes do substantivo. Por exemplo, o menino. Então, o O, que é o artigo, vem antes do substantivo menino. Artigos são palavras empregadas antes do substantivo e que ajudam a indicar o gênero. O que é o gênero? Masculino ou feminino. E o número, o que é o número? O singular ou o plural. Do ser ou do objeto nomeado por esse substantivo. Um ser, por exemplo, o homem é um ser, não é isso?
Então eu uso o artigo o no singular, porque eu estou falando homem no singular. Agora, quando eu digo homens, eu tenho que dizer os homens. O artigo concorda com o substantivo que acompanha. Como assim, professor? Se o substantivo está no plural, o artigo também tem que estar no plural. Certo? Se o substantivo está no plural, o artigo também tem que estar no plural para concordar. Se o artigo está no singular e é masculino, ele também tem que concordar com a palavra masculina e também no singular. Beleza? Ok? Muito bem. Outro ponto importante aqui no artigo. Você já sabe que o artigo varia em gênero e em número. Em gênero singular e plural, aliás, em gênero masculino e feminino, em número singular e plural. Agora vamos ver a classificação desse artigo. Eles se classificam em definidos. Professor, e o que é um artigo definido? É quando eu sei de quem eu estou falando ou com quem eu estou falando. Quando eu digo o menino, eu sei quem é o menino. Quando eu digo um menino, aí já fica desconhecido. Certo? O menino, definido. Um menino, indefinido. Vamos ver aqui? Classificação: definidos. O, A. No singular e no masculino e feminino. No plural, os, masculino, as, feminino. Também variou para o singular. Aliás, para o plural. Indefinidos, uma. Certo? Masculino e feminino. Indefinidos no plural, uns, masculino, umas, feminino. Ok. Deixa eu falar um negócio para vocês. O artigo, a função do artigo é unicamente essa. Você vai ver o artigo muito dentro dos textos, das frases, acompanhando palavras. E a maioria dessas palavras são o quê? Substantivo. Só é considerado um artigo se tiver um substantivo logo depois. Quando eu digo a mesa, a é o artigo que acompanha o substantivo mesa. A é feminino, que concorda com o substantivo mesa, que também é feminino. E também está no singular. Ok. Quando eu digo o pincel, o O, masculino, pincel, também masculino. Certo? Quando eu digo os pincéis, eu estou usando o artigo, só que no plural agora. E estou me referindo a mais de um pincel, ou seja, a mais de um substantivo, que é o pincel. Beleza? Vamos para a atividade agora, para concluir esse raciocínio. Muito bem, pessoal. Agora nós vamos para a atividade que trata do artigo. E essa atividade vocês vão encontrar no livro didático, na página 58. Tá assim, agora é com você. Complete cada frase com o artigo adequado. Faça a concordância necessária com os substantivos. Observe, para o sentido do texto, é melhor empregar o artigo definido ou artigo indefinido. Vamos relembrar. Artigo definido, o, a, os e as. Tanto no singular como no plural. Artigo indefinido, uma, uns e uns. O que é que nós vamos ver aqui? Um texto, certo? Aí está aqui, ó. O espaço aí, morcego é animal mamífero e tem asas formadas pela própria pele. Ele tem, você vai ver qual o artigo aqui, longos que sustentam as asas. Então vamos lá, vou ajudar vocês nessa aqui. Qual é o artigo que eu vou usar aqui? Eu tenho que observar que o meu substantivo morcego está no singular. Então eu vou procurar um artigo no singular. Então é o morcego é animal. É o animal ou um animal? Então é um animal mamífero e tem asas formadas pela própria pele. Ele tem
Olha só. Olha o substantivo aqui no plural. Dedos. Então é os dedos que sustentam as asas. Você está vendo bem aqui, ó, esse aqui eu não coloquei, ó. As está concordando com asas. As, artigo, feminino, plural. Asas, substantivo, feminino, plural. Ok? Então, respondam que vai dar certo. Muito bem, pessoal. Nós vamos encerrar esse primeiro vídeo, depois eu passo outro explicando o restante. Nesse vídeo nós falamos do gênero do substantivo e do artigo. O gênero nós sabemos que agora é masculino ou feminino. E pode variar tanto para o singular como para o plural. Para mim identificar o gênero de alguns objetos, eu preciso usar o artigo, que foi o que nós acabamos de falar. Que eles podem ser o, a, os e as. Uma, uns e uns. Certo? Essas duas coisas vão caminhar junto. E eu preciso entender também que quando eu for montar esse artigo com esse substantivo, tem que haver uma concordância. Por exemplo, se eu coloco o substantivo no plural, o meu artigo também tem que ir para o plural. Então, quando eu digo copos, para mim colocar um artigo, eu digo os copos. Então, uns copos. Eu digo o ou os, quando eu conheço. Eu digo uns e uns, quando eu não tenho familiaridade, quando eu não conheço aquilo do qual eu estou mencionando ou falando. Beleza? Então, fiquem com Deus, até a próxima, tá certo? Estudem, daqui a pouco, ou amanhã, eu posto outro vídeo falando sobre locução adjetiva e adjetivo. Até a próxima. Tchau, tchau.